prazer recebê-los na nossa sala dos Três Mal-Amados, que há mais de um ano vem recebendo poetas, escritores, artistas de todo o país, e sempre com uma mirada crítica, né, e com uma pretensão transformadora de debate, né? Aqui a gente não declina do diálogo e da polêmica. Nesse sentido, hoje, eu estou como regente, eu falo em nome dos Três Mal-Amados, Jorge Amâncio, Josafá e Fernando Freire. Estamos na segunda edição do programa Provocações Eróticas, né? E por que poesia, por que literatura rima com política? Porque é algo que deveria ser, ou ainda é visto como de gaveta, ou nos próprios escaninhos de foro íntimo, né, passa a ser um assunto político, se inscreve no campo público, né, até mesmo das políticas públicas, né, simplesmente porque, se nós compreendemos, né, a arte como representação, como transfiguração da realidade, né, e com subsequente alcance, né, a gente tem necessariamente de falar sobre isso. E na marcha que estamos, do golpe para cá, de 2016 para cá, né, uma marcha conservadora e de censuras progressivas, nunca foi tão importante falar de erotismo. Então, falar de sexualidade, de gênero, de constituição de identidade, de inserção, né, de representatividade. Nosso país é absurdamente feminicida e homofóbico, né? Mulheres, gays, trans são mortos e atacados diariamente. Além da violência física concreta, existe a violência simbólica, essa que invade o imaginário e movimenta a opinião pública. Então, nesse sentido, né, só para que vocês compreendam que nosso tom tem de ser político. Não tem como declinar dessa matriz. Convidamos hoje duas figuras muito especiais, né? A professora, tradutora e poeta Ana Rossi, professora da Universidade de Brasília, de literatura francesa. Nascida no Brasil, ela morou na Bélgica, na França e na Turquia. Escreve e traduz seus poemas em português e em francês. Depois eu passo aqui no chat o blog da Ana Rossi. Publicou 3 livros de poesia em francês. Ai, se eu cometer um erro aqui, você me corrige de pronúncia. Nulla Mémoire, Historiographie Première, Éternel Chemin Éphémère. Bom, traduziu para o português e publicou seu último livro, Eternos Caminhos Efêmeros. Participa de saraus e festivais de poesia. Fundadora ainda da editora da revista Caleidoscópio, Literatura e Tradução. Organizadora do grupo de leitura de obras de literatura em língua francesa. Prêmio Goncourt, edição Brasil, em parceria com a Embaixada da França. Temos aqui o Fábio Figueiredo Camargo, uma grande referência nacional, né, professor, né, é uma grande referência nacional em estudos associados ao homoerotismo, né, e todas as expressões literárias nesse campo que ainda não está inscrito no cânone, como deveria. Professor associado do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. Tem doutorado em literatura de língua portuguesa pela PUC de Minas Gerais, mestrado em literatura brasileira pela UFMG e pós-doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Um de seus grupos de pesquisa se intitula O Sexo da Palavra, Cenas Sexuais Homoeróticas na Prosa Brasileira. Então, a gente vai iniciar o nosso programa, dando boas-vindas a vocês. O nosso primeiro bloco são perguntas dirigidas, né, a Ana Rossi e Fábio Camargo.
o segundo bloco a gente abre para as pessoas aqui da sala. Então, eu peço, por favor, para o Jorge Amâncio, que está nas picapes, compartilhar eu fiz um script, eu tenho algumas provocações a partir de imagens. Primeiro para nossa poeta e professora Ana Rossi. Então, que gostaria de... Vamos ver se o Jorge consegue compartilhar. Jorge? Sim. Fica uma coisa fantasmática, né? Tá um pouco... Por que que eu estou me valendo, né, de uma matriz bíblica que invade o nosso imaginário? Né? Pode ficar no primeiro slide, por favor. Né? Nós que somos filhos da queda, né, nos organizamos como os supostos filhos do paraíso, né, fomos expulsos deste jardim edênico, de acordo com a mitologia, né, para a jornada do trabalho, do suor, da civilização, da finitude, do tempo. Passamos por todas as provações, privações e principalmente penitências. Então, essa mitologia de Gênesis, né? Por que a figura da Eva é justamente aquela que porta e movimentou a transgressão? Né? Pode seguir um pouquinho, Jorge, por favor, né? Para a gente depois conversar sobre isso. Seria a Eva, então, essa outra Vênus, né? A nudez da Eva destituída de qualquer conotação erótica ou simplesmente natural? Ou seria uma nudez ardente, como diversos escritores e artistas passaram a representar? Né? O que me interessa aqui, para perguntar para a Ana, né? Pode descer um pouquinho, Jorge, por favor. Né? Como que a Eva, edificada, né, sob o signo da transgressão, né, responsável pelo banimento, né, do primeiro e do segundo homem, né, ela já como consequência do homem, de acordo com a mitologia bíblica, né, por que ela é absolutamente, né, contrária e antípoda da Imaculada Maria? Né? Por que Nossa Senhora, né, tida como assim, a mulher virginal, né, o sacramento em torno, né, a sexualidade que tem de existir apenas para fins reprodutivos? Como que isso, até o século XXI, vem nos orientando? Porque pode descer só mais um pouquinho, Jorge, por favor. Porque essa culpa original, né, essa dicotomia entre a culpa original e o desejo do corpo? Né? Falamos naturalmente, né, de matrizes bíblicas, né? Ninguém aqui está discutindo a fidedignidade, a historicidade disso, apenas o que habita o nosso imaginário e movimenta as narrativas em torno disso. E mais, os comportamentos. Então, eu pergunto para você, Ana, entre essa culpa original e o desejo do corpo, né, como que você, como mulher, que morou em alguns países distintos, né, conseguiu se inscrever, né, profissionalmente, como escritora, assumindo o seu desejo, admitindo todas as contradições em ser mulher, em se tornar mulher, e esvaziando as gavetas para publicar e expor a sua poesia erótica. Até que ponto, e todo esse pudor que nos ensinaram, né, as mulheres são edificadas, né, para cumprir um protocolo de recato,
né, e de pudor, né? Como que isso vem sendo desconstruído? Aí eu peço primeiro Boa a noite a Ana e todos e depois a o Fábio todas. comenta, por favor. Quero aqui agradecer primeiramente a Luciana o convite, o Jorge, grande poeta aqui de Brasília, e os demais convidados. Eu tenho um amigo aqui, eu acho que ele... Não, ele está aqui, o Francisco Estrella, que é do Equador. Então, bem-vindo, Francisco. Ojalá que todo esté bien aí. E então, Luciana, a sua pergunta é bem assim, ela é densa, ela é muito densa. Existem várias maneiras de que eu poderia usar estratégias para responder a essa pergunta. Eu vou começar com a questão da narrativa. A narrativa, inclusive, é um conceito que vem originariamente das letras, né? E a gente está vendo que a narrativa é algo que move o mundo. Então, você tem narrativas políticas, você na área política, você tem narrativas da ciência, você tem narrativas na literatura. Então, e você usou a palavra narrativa. A questão de Adão e Eva é uma narrativa. E ela, a meu ver, não é uma coisa estática. Existe, sim, uma tensão que é totalmente identificada em alguns momentos entre esses dois polos, né? Da santa e da outra, né? Essa coisa que a gente tem em várias culturas. Aquela é uma mulher e aí a gente qualifica. Essa daqui, a mãe, por exemplo, é sagrada, então a mãe não tem sexualidade, a mãe não tem desejo, porque a mãe é um objeto construído dentro dessa narrativa de maneira extraindo a essência do que é a mulher. Então, na minha visão, esse mito ele tem uma... É possível identificar essas tensões em alguns momentos da história, e hoje nós temos eu identifico uma briga aí em relação a isso. Nós temos uma disputa, que você bem falou, uma disputa política, na área política, porque isso também é político, e é essencialmente político, porque é a questão de como é que nós queremos viver. É a mesma coisa de eu quero votar no presidente da República, eu não quero uma monarquia. E isso é uma questão política, da coisa pública. E a questão da sexualidade e das suas inter-relações com a sociedade, isso tudo é político. Então, eu quero escrever, então, aí, indo mais para a segunda parte, eu quero escrever, eu quero encontrar o meu eu, Ana, eu quero encontrar o meu eu. O que é muito difícil, porque, como você bem disse, a gente vem de camadas e de camadas eu digo, são fragmentos de cultura que a gente carrega, e a gente tem que sair disso para poder enxergar qual é o meu eu. Então, eu vejo que hoje o meu eu como poeta não é o mesmo eu que é aquele do estudo da literatura, e nem aquele mesmo que é do professor de literatura. Eu vejo três nuances aí. O professor de literatura, ele tem uma maneira, uma relação com esse material que não é a mesma do escritor, quer seja do prosador ou do poeta ou do dramaturgo, e também não é a mesma do especialista em literatura, porque aí já tem toda a questão da carga também, a gente pode conversar um pouco sobre isso, a meu ver, da própria maneira como o conhecimento científico foi construído, e as questões literárias que envolvem subjetividade, envolvem a linguagem, envolvem coisas que são muitas vezes intangíveis, mas não é por elas serem intangíveis que elas não existem. Elas existem, só que elas estão naquilo que eu acho que as Nações Unidas fala de cultura imaterial. A cultura imaterial, ela não é a cultura, ela se complementa, ela tem uma dimensão material, mas você tem a cosmovisão, os mitos, as lendas, tudo isso é imaterial, mas faz parte da visão das coisas e das pessoas. Então, eu pessoalmente, né, eu já falei num outro programa aqui, para mim, ser poeta
é dar o testemunho ao mundo, é ocupar um espaço no mundo. E é ocupar um espaço no mundo para dizer o que você quer dizer. E, principalmente, da maneira como você quer dizer. Aí vem a questão política, porque é uma escolha. É uma escolha, eu não estou falando da racionalidade que está por trás. Muitas vezes é uma irracionalidade que a gente precisa resgatar, porque ela foi aplacada, ela foi dizimada. Então, a gente, nesse caminhar poético, literário, artístico, qualquer que seja a área, a gente tem que ir saindo justamente dessa polarização, dessas narrativas que estão também conosco, que estão dentro da gente, porque elas são heranças coisas que nós herdamos, nós somos herdeiros. E aí, o que eu faço com essa carga toda de cultura? Eu não posso dizer que ela não existe. Eu tenho que encontrar, no meu caso, uma estratégia de escrita, daí a questão, para mim, da importância não só da palavra, como falou o Ferreira Goulart nos anos 50, quando ele ainda estava com o Haroldo de Campos, o pessoal de São Paulo, né, da Espinatária e o Augusto, não é só a materialidade da palavra, como, por exemplo, no livro que ele tem, Dentro da Noite Veloz, um livro belíssimo de poemas do Ferreira Goulart, e ele tem toda uma questão teórica aí. Eu vejo a palavra como algo que tem, sim, uma materialidade, porque a gente escreve a palavra é feita de letras, né, tangíveis. Agora, tem uma questão aí de sentido, que é um sentido, ao mesmo tempo, pessoal, daquilo que a carga que a gente coloca naquela palavra, embora nós compartilhemos de um sentido conjunto. Então, quando eu falo, por exemplo, a minha casa, eu tenho um entendimento em língua portuguesa, eu tenho um entendimento que eu vou compartilhar com o conjunto das pessoas que estão aqui, que estão me ouvindo. Mas tem uma dimensão que é minha. E a meu ver, toda a luta, eu acho que é uma luta de se posicionar, é uma luta de dizer não, é uma luta de toda uma vida, é um comprometimento para dizer, não, eu vou encontrar, porque é uma criação, é uma invenção. Então, eu sempre achei esse trabalho de literatura extremamente árduo. Ele é muito complexo. Então, a gente tem, ele toca diferentes níveis, tanto fora quanto dentro da gente, e é importante construir essa linguagem à medida que a gente vai se exercitando e colocando a narrativa dessa, a meu ver, completamente falsa oposição, no que me diz respeito, né, entre a santa e a outra. Nós somos tudo isso. Eu sou tudo isso. Eu não tenho assim, mas eu já tive, para eu chegar hoje e dizer, eu tive também que fazer o meu caminho, né? Mas hoje eu entendo, eu tenho tudo isso. E qual é a pessoa que não tem tudo isso? Qual é a pessoa? Ela pode até negar, mas aí a gente está falando de mecanismos psicológicos que são já identificáveis aí pela psicanálise, a psiquiatria, enfim. Mas nós somos isso tudo. Então, eu, como mulher, quando eu escrevo, eu busco esse lugar. É um lugar onde eu trago comigo tudo que eu sou, tudo que eu fiz, as lutas que eu travei, aquelas onde eu fracassei, mas aquelas aquelas que eu ganhei, e no final é uma vitória, porque até no fracasso, quando você entende o fracasso, você caminha além. Então, e os textos, eles, no meu caso, foi isso. Inclusive, no meu caso, né, você sabe, Luciana e Jorge também, e o Francisco também sabe, eu sempre tive duas línguas. Então, a questão, para mim, ela é dupla. Ela não se coloca só em língua portuguesa, ou não se coloca só em língua francesa. Para mim, ela se coloca nesse trânsito, nesse in-between, né? Entre uma coisa e outra, que é também uma dimensão da linguagem. Porque a gente, e nesse sentido, eu acho que o trabalho do tradutor e do escritor não é muito diferente. E na essência, né? Na essência,
Claro que as regras formais de um não são as mesmas do outro, mas não é a mesma coisa. Desculpa, é bem parecido, embora não seja exatamente a mesma coisa. Então, assim, voltando ao foco da sua pergunta, para mim é isso, a questão de Eva, do paraíso, da maçã. A maçã, ela significa o início da transgressão e significa também a punição, porque a partir daí eles ficam com vergonha de ficar nu. Então, tem que cobrir as vergonhas, né? Eu acho que no texto bíblico está assim, cobrir as vergonhas. Que vergonha é essa? Né? Então, assim, lembrando, e aí eu vou finalizar minha fala, lembrando que os mitos são construções históricas, são construções filosóficas, que não são imutáveis. Então, você tem, em todas as áreas das atividades humanas, você tem mitos que organizam as coisas. A questão, a meu ver, qual é o mito, qual é a relação mítica mais saudável para mim e que me interessa mais. Então, em termos de consciência. Então, eu sei que tem um mito da Eva e do Adão, da maçã, coitada da serpente, né? A cobra, coitada da cobra. A cobra ali fica a vilã da coisa. Mas a cobra é um animal incrível. Então, mas tem toda essa carga negativa. Por que será que tem essa carga negativa? Eu acho que fica aqui a pergunta. Então, é isso que eu queria dizer, Luciana. Obrigada. Ai, perfeito. Eu gostaria agora que o professor Fábio, né, desdobrasse um pouquinho e após a Ana, trouxesse um poema dela. Você falou algo muito interessante, né, de cobrir as vergonhas, né? A nudez passou a ser um tabu, né? Até hoje e toda a censura e o pudor que cerca, que circula a questão da nudez, né? Então, nudez não implicaria simplesmente naturalismo? Toda nudez tem de ser, toda nudez será castigada? Ela se desdobra necessariamente para o erotismo? Com você, Fábio, por favor. Então, boa noite a todos. Não é fácil falar para poetas aqui, hein? Já é a primeira questão. Boa noite, Marli, querida. Muito obrigado pelo convite. Luciano, obrigado. Jorge, obrigado. Obrigado a todos que estão aí. Tendo por aqui. Eu vou seguir no caminho da Ana, né? Me parece que, inclusive, a fala dela abarca bastante essa questão de que a primeira questão que eu vejo aí, né, é por que a nudez é castigada? É justamente porque nós criamos a palavra para castigar o corpo, né? Infelizmente, foi isso que a gente fez enquanto cultura. Nós, enquanto sociedade, que se une para não perecer, não é? Nós, enquanto humanidade, né, vamos nos unir para não desaparecer, a gente criou todas as regras e todas as regras realmente nos ferraram. E a Ana está falando de uma questão que eu acho muito importante, como é que a gente deveria pensar o corpo como uma integralidade, não é? Porque eu sou um corpo que usa palavras para se reconhecer. E acho que é uma das questões mais importantes que a gente não faz. O quanto que as nossas palavras não reconhecem os nossos corpos, ou, pelo contrário, às vezes, como as palavras encobrem os nossos corpos. Porque a questão que eu vejo, não é? Como é que funciona a poesia, ou como é que funciona a vida, como é que deveria funcionar a vida, e a poesia vai nesse sentido, é justamente pelo desejo, não é? Eu só faço poesia porque há em mim um desejo que me faz escrever, que me faz querer me mostrar, que me faz querer ir além daquilo que, inclusive, se mostra aos outros. Que é isso que a Ana estava falando, né? Que ela é muito mais do que ela aparenta. E é bem essa questão. Se nós somos seres desejantes, como é que nós conseguimos criar, infelizmente, toda uma palavra, todo um código para barrar os nossos desejos?
Isso talvez seja a pior coisa que nós produzimos em nós, enquanto sociedade. E lembro aqui, não é desrespeitando a religião de ninguém, mas se a gente pensa antes do cristianismo, há uma relação diferenciada com o corpo, e depois do cristianismo essa relação passa a ser completamente outra. Então, o cristianismo, juntamente, né, com o patriarcado, do qual ele é um grande representante, ele é um dos grandes culpados, não é? Da gente não ter e não poder utilizar o corpo conforme a gente gostaria. É muito interessante que a gente chega toda essa mitologia cristã que elabora como nós não podemos ter prazer, não é? A gente tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar e sofrer, sofrer, sofrer. Isso é terrível. Isso é o culpado da maioria das pessoas não terem suas vidas livres. Né? Por isso é que a gente escreve. Eu acredito muito nesse lugar, porque o lugar da escrita é o lugar da liberdade. Né? Como a Ana disse, com a escrita ela tem a possibilidade de ir a todos os lugares. Não é? Eu adoro aquele verso da Adélia Prado, né? Mulher é desdobrável, minha vontade vai a meu avô. E penso que os homens deveriam ser assim. É tão terrível a nossa cultura que nós criamos um código todo, né, de como homens se comportam, de como mulheres se comportam. Por isso mesmo nós vamos criar essa binaridade entre a santa e a prostituta, não é? Entre o homem perfeito, que é aquele que tem que carregar nas costas todo um mundo que ele não dá conta, mas ele tem que ficar dando conta constantemente. E nesse sentido, eu penso que se há possibilidade de escapar, não é? Esse escape é pelo erotismo com a vida, né? Essa força pulsante, desejante, que faz com que a gente crie modos de viver, né? Que a gente crie projetos, que a gente possibilite a existência de mundos possíveis. Por isso é que a gente continua criando. Não é? O dia que a gente parar, e isso é para onde a gente tem caminhado muito, infelizmente, não é? A gente vai parar de existir. Não é? Nós deixaremos de ser humanos, inclusive. E isso talvez seja a coisa mais terrível. Não é? O lugar do poeta no mundo é justamente o lugar de alguém que continue não só como antena da raça, como vai dizer o T.S. Eliot, mas como aquele que lembra aos homens constantemente de que eles estão vivos e da necessidade de eles escolherem uma vida melhor. E escolher uma vida melhor é ser capaz de sair desses códigos todos aprisionadores, né? Essa é a grande necessidade. Inclusive, escolher mitologias possíveis. Isso talvez seja das coisas mais impressionantes e que a gente não faz, infelizmente. Né? A literatura ela tem muito culpa nesse lugar, afinal de contas, a literatura institucionalizada, tá? Que ela fica presa aos gêneros, aos formatos, às modalidades, né? Ao modo bem comportado de fazer literatura, não é? E isso é, talvez, o impossibilitador do surgimento de grandes poetas. A gente continua nesse lugar, ainda exigindo os lugares canônicos para se fazer poesia, né? Os modos corretos, os modos adequados. Talvez, se a gente conseguisse libertar desse monte de entulho que a gente colocou na poesia, né? Como vai dizer o Mário de Andrade, lá na Escrava que Não Era Isaura, né? O Mário vai mostrar como é que aquele rebelde Rimbaud libertou a escrava de cima do Monte Ararat, conforme ela estava lotada de entulho. Né?
Eu acredito que o poeta tem que continuar fazendo isso. Sem essa produção, a gente não consegue viver. Perfeito, querido. Foi muito interessante você ter evocado a Adélia Prado, que ela está exatamente nessa fronteira, né? Ela está ancorada numa tradição muito católica, religiosa, mineira, né? Eu vi que você é estudioso de Luz Cardoso, tudo que ele escreveu foi para apunhalar o estado de Minas Gerais, e essas heranças, essas correntes todas, esses grilhões, digamos. Mas eu fui ali e sei um livro da minha estante, e na terceira via, Adélia Prado diz assim: sem o corpo, a alma de um homem não goza. Por isto Cristo sofreu no corpo a sua paixão. Adoro Cristo na cruz. Meu desejo é atômico. Minha unha é como meu sexo. Nesse poema ela fala, né? A ter em mim 8 metros de tripas, a desejar a filigrana de tua íris. Então, o poeta que faz da palavra também o seu corpo, né? O verbo, né? E carne se amalgamam de uma maneira muito indissociável mesmo. Eu gostaria agora que a Ana, né, a nossa poeta aqui na sala, lesse algo de sua lavra para eu ir para a segunda pergunta. Obrigada, Luciana. Então, esse é eu vou ler o primeiro poema de um livro que ainda está inédito. Os poemas foram escritos em português, poemas eróticos, e o meu amigo aqui presente, o Francisco, traduziu para o espanhol. Então, eu quero que seja uma edição bilíngue. Então, eu estou nessa busca aí também, que é outra... depois que você escreve, você começa um outro trabalho de como é que eu vou publicar o meu livro, e aí é outra jornada, né? A gente fala de uma jornada de escrita, de técnica de escrita, mas depois, quando isso termina, ou em paralelo, existe uma outra jornada que é bater na porta de cada um, como é que a gente vai publicar, que faz parte também. Então, o poema intitula-se Na Calada da Noite. Na calada da noite, noite candanga, noite em Boston, noite a chegar, umidades no ar. O tempo para. Aliás, o tempo parou e as minhas umidades se alargam. Entre as minhas pernas, solidão de ti, solidão de mim, torço as pernas e o gozo vem, na calada da noite. Muito obrigada. Bonito. Solidão de ti, solidão de mim, torço as pernas. É isso. Obrigada. Agora eu vou pedir para o Jorge, por favor, compartilhar novamente os slides. Agora são apenas umas imagens, que eu vou fazer uma pergunta a partir dessas pinturas para o Fábio. E a Ana comenta. A partir do slide 7, se eu não me engano. Isso. Aqui o pintor austríaco, né, do final do século XIX, o Egon Schiele, que teve uma vida brevíssima, curtíssima, escandalizou absolutamente o Império Austríaco. Né? Pode seguir um pouquinho. Ele, que é um pintor expressionista, né, dilatou ao máximo a realidade, a ponto de ter sido considerada uma arte grotesca, né? Insuportável, de mau gosto. Aqui é uma representação, né, de uma luta entre Niso e Euríalo. Né? Isso está é uma escultura. Gente, é melhor botar meu óculos, né? Tá feio. De 1827, que está no Louvre, né? São 2 soldados, né? Isso é um trecho da Eneida, e são personagens. Então, essa escultura mostra o momento em que Niso, desesperado ao ver que Euríalo, que era o seu amado, foi morto, e ele acaba se sacrificando.
Então, aqui há todo um êxtase no momento do sacrifício, há todo um esgar, né, no próprio rosto dos personagens. As mãos aqui se tocam. Pode descer mais uma, por favor. O banho turco, né, que ilustra o que o próprio Fábio disse, né, como era o mundo pré-cristão da antiguidade. Né? Aqui, as mulheres à vontade com sua nudez, se tocando, talvez sugerindo uma lascividade ou não, mas à vontade com a própria nudez. Pode seguir mais um pouquinho. Essa tela, o sono do Courbet, né, está nesse museu Petit Palais da França, né, também é uma cena homoerótica. Duas mulheres, né, descansam, né, parece que saciadas, um repouso, tem o próprio colar de pérolas partido, é todo, né, a colcha amarrotada, as flores vívidas ao fundo, esse cálice, então é toda uma sugestão inegavelmente erótica, né, no momento pós-prazer carnal. E descendo mais um pouquinho, né, a exposição que escandalizou o Brasil em 2017, Queer Museum, né, que por conta da pressão de grupos conservadores, em especial o MBL, né, o Banco Santander sucumbiu e fechou, né, retirou a exposição, né, de seu salão cultural. Então, aqui foram mais de 270 obras, 85 artistas, e as reações mais raivosas e absurdas, né, de muitos segmentos da sociedade eclodiram. Né? O curador foi acusado, os artistas foram acusados de cometerem pedofilia, pederastia, zoofilia, heresia, né? E tudo mais. Descendo mais um pouquinho. Né? Aqui alguns trechos, né, da exposição. Esse aqui é um detalhe, né, de uma tela da Adriana Varejão, que é da década de 90, e também foi um escândalo, né, sendo que ela retirou, né, essas cenas de situações, de práticas sexuais existentes. Né? Ela fez uma compilação. Então, tem imagens eróticas da arte popular japonesa, né, de outras partes do Oriente Médio. Só mais uma, por favor. Aqui eu trouxe esse trecho da Anaïs Nin. Elas tinham deixado de ser 3 corpos. Tornavam-se bocas, dedos, línguas e sentidos. Suas bocas buscavam uma outra boca, um seio, um clitóris. Corpos entrelaçados, movendo-se muito lentamente. Beijavam até que os beijos se tornassem uma tortura, que o corpo se agitasse. A pelícia em que se estendiam exalava um odor animal, que se misturava ao de seus sexos. Então, eu pergunto, né, para o Fábio, já pode até retirar os slides, né, como que você, em seus estudos, né, na sua crítica, em sala de aula, né, como você vem desdobrando e problematizando essa questão do interdito? É necessária a interdição para que o erotismo, né, atraia, seja atraente, conquiste público, provoque. Se ele for absolutamente naturalizado, né, o alcance mudaria, né? Por que isso ainda é um tabu? Falávamos há pouco, né, nas sociedades pré-cristãs em Roma antiga, na Grécia, o amor, né, entre os homens belos, os jovens efebos,
que aí também tem uma questão histórica, né? A mulher não era passível de desejo, politicamente não era uma cidadã, então ela não poderia também, né, ser vista como um par, né, de Adriano, por exemplo, né, o famoso imperador. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua pesquisa e como o homoerotismo vem merecendo espaço e atenção no atual contexto, a partir dessa questão da proibição, da interdição. Até que ponto a fantasia também não é necessária diante do nosso refreamento, né, diante do freio moral, da contenção, né? O que seria de nós, né, sem o espaço para a fantasia, para o desejo e para a expressão artística? É muita coisa. A primeira Pergunta questão... como? Pois é. A primeira questão é que existe erotismo sem interdição? O Bataille vai dizer que não, mas eu vou dizer que sim. Né? Existe porque o desejo pulsa em nós pela vida, né? E aí você coloca os seus objetos de desejo onde você quiser. É claro que, por conta da gente ser uma sociedade extremamente repressora e reprimida, não é? E que faz da repressão o seu ganha-pão, né? Tudo fica mais difícil. Então, a gente vai criando as saídas meio nas válvulas de escape, não é? Daí a gente ter todas as possibilidades de uso do corpo que podem ser possíveis, afinal de contas, é bom a gente lembrar, não é? Aqui eu falo com um teórico como o Paul Preciado, que nós temos 6 metros de pele ou mais, e a gente continua considerando que o órgão sexual é um pênis e uma vagina. Não é? Então, essa ideia, eu me bato muito por essa questão de um corpo integral, que é o que junta mente, corpo e todas as possibilidades, né? Minha unha e meu sexo são a mesma coisa, o que a Adélia Prado está falando, eu acho que é fantástico, e para usar um poeta que eu gosto muito, né? O Valdo Mota, cu é tudo. Não é? E cu é extremamente democrático, todo mundo tem. Não ferir ninguém, não, né? As suscetibilidades. Então, tem uma questão aqui que é, historicamente, não é? Eu brinco com os meus alunos e digo que se alguém inventou a poesia ou a literatura, esse alguém era pederasta. Se a gente vai à Grécia, que é tomada como berço da nossa civilização ocidental, esses sujeitos, em sua grande maioria, eram praticantes da pederastia. Não significa dizer que pederasta é o mesmo que homossexual hoje. Nós temos aí, como a Luciana disse, questões históricas que vão fazendo diferenças, não é? Os modos de comportamento são completamente diferentes. Você me permita discordar de você, Luciana, na questão de que a mulher não era desejável. Ela era desejável, mas era preciso que ela se mantivesse no seu lugar, não é? E ela era uma questão aí que não podia, mas que dentro do código pederasta, os homens, em sua maioria, teriam que ter suas paixões, não é? Suas filias, né? Porque o patos não era permitido, então teria que ter suas filias com outros seres iguais. Né? Essa seria a ideia aí, muito próxima do que a gente está pensando em pederastia. E que vai sendo alterado com o tempo, logicamente, para a gente chegar nessa criação do homossexual, conforme vai dizer o Michel Foucault, né? No fim do século XVIII, o homossexual passa a ser uma criação da nossa cultura, para que se possa reprimi-lo melhor. Aparentemente, disse que é para estudá-lo e entendê-lo. Na verdade, é para repressão.
e não outra coisa, né? E, nesse sentido, é muito interessante a gente pensar que se a literatura foi produzida no primeiro momento, eu até trouxe um poema aqui, não é, do Lucrécio, que é um poema pederástico, né? Eu não sei se eu leio agora, como é que faz? Você vai pedir para ler depois? Pode ler agora, por favor. Ok. Da natureza das coisas. Tito Lucrécio Caro. Assim, as partes se inflam de semente e surge vontade de seguir loucuras da libido, que incita as partes túrgidas com mais semente, e o corpo busca o que feriu de amor a mente, pois todos tombam junto da ferida, e o sangue se apressa para o ponto em que sentir o golpe. Se perto, o rubro humor ataca o inimigo. Se alguém sofrer os golpes das flechas de Vênus, quer o atinja um menino de ares feminis, ou a mulher que exibe amor em todo o corpo, logo ele tenta, busca unir-se na ferida, lançar o humor que sai do corpo noutro corpo, pois um desejo mudo anuncia o prazer. Eis nossa Vênus, donde vem o nome amor. Dali destila a gota do dulçor venéreo. Nos corações, depois a frígida paixão. Se longe está quem amas, restam simulacros e o doce nome, então, revira nosso ouvido. Então, nesse poema, não é, há toda uma ideia da possibilidade de se apaixonar, tanto por uma mulher quanto por um menino. Não é? E isso está lá, não é? Na Roma Antiga. O que a gente foi fazendo, e aí vem como é que nós vamos controlando o corpo e controlando a própria palavra, foi tornando a literatura algo institucionalizado. A partir do momento que a gente institucionaliza a literatura e ela passa a ser a literatura das belas letras, ou a literatura dos grandes homens brancos, não é? Dos grandes nobres, ela passa a falar uma língua que, inclusive, abre mão da linguagem do povo, ela abre mão da linguagem da rua, ela abre mão de uma linguagem coloquial, muitas vezes, que era essa linguagem que estava lá no princípio, daquilo que começa. É bom a gente lembrar que a gente começa a contar a história coloquialmente, na beira da fogueira, cada um falando como se quer. E aí, isso vai tendo um poder muito grande, essa institucionalização, que vai... vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Que vai produzir o esquema da repressão tão grande que homens homossexuais vão esconder sua própria homossexualidade para poderem escrever. E aí você vai tendo um monte de poetas, um monte de escritores, né? Proust, Thomas Mann, né? Que nós vamos considerar grandes escritores, mas que não podia se falar que eles eram homossexuais, ou que tinham relações homossexuais, ou que escreviam questões homossexuais. Para mim, é um ponto interessantíssimo, se vocês tiverem tempo depois para ver. Olhem como é que a fortuna crítica do Morte em Veneza, do Thomas Mann, trata o livro. Sempre tratando o livro como a grande beleza estética. Não há, na maior parte dos críticos, inclusive aqui no Brasil, quando olham para essa novela do Thomas Mann, gente para dizer, olha, mas é um caso de amor, mesmo que seja um caso de amor platônico. Eles não tocam nesse assunto, isso é impressionante. E aí talvez no filme, né? O filme valorizou, né? Deu as devidas tintas, fez do desejo o protagonista. Vamos dizer que o filme desenha aquilo que o leitor não queria ver. Sim. E isso é muito, muito terrível, porque os leitores foram educados para não ver.
aqui que está a questão quando chega nessa ideia que você perguntou, de como é que funcionam os meus estudos, né? A gente tem que lembrar que, até hoje, com todo esse caminho que a gente está fazendo, os estudos sobre literatura e homoerotismo ainda são muito mal vistos no país, em termos institucionais, tá certo? Só para você ter uma ideia, eu sou da Universidade Federal de Uberlândia, eu cheguei aqui em 2012, tá? E a universidade já tinha um grupo muito forte de mulheres que estudavam gênero, mas no meu instituto, que é o Instituto de Letras, ninguém estudava homoerotismo e ninguém estudava gênero. Estou falando de 2012, tá? Depois de 8 anos aqui, que a gente vai tendo, de certo modo, um rodízio de professores, vão entrando professores, outros, etc., vão saindo, a gente começou a ver que o ensino na academia tinha sido mudado, tanto é que as pessoas traziam novas possibilidades. E aí a gente conseguiu, finalmente, colocar na graduação, hoje, uma disciplina optativa chamada Literatura das Bordas, em que a gente trabalha com todas as minorias políticas que a gente puder colocar dentro daquela disciplina. A negociação teve que ser nesse ponto, tá? Na pós-graduação, isso é mais fácil, eu faço, né, muito mais fácil isso. Mas na graduação, não. E aí é bom a gente lembrar o seguinte, os estudos sobre homoerotismo no Brasil, não é? Vêm de 1998, que é o grupo da UF, do José Carlos Barcelos, tá? E que começa a querer trazer esses estudos de gênero, e principalmente os estudos de sexualidade, para a literatura. E só muito tempo depois é que a gente vai conseguindo fazer. Aí a gente consegue fazer programas de pós-graduação que concebam disciplinas que trabalhem com isso para que a gente possa chegar onde a gente chegou hoje. Tá? Mas é muito engraçado porque, eu sempre repito isso, eu tenho colegas que dizem, a hora que você voltar a trabalhar com literatura, a gente conversa, ou então, isso que você faz não é análise literária, isso que você faz é sociologia, antropologia, história, etc. Não é? Então, como que eu continuo fazendo isso? Olha, dentro de uma cidade como Uberlândia, só para vocês terem uma ideia, que 79% votou no Bolsonaro, tá? No mundo... Brasília ganhou, tá? Se isso te conforta. Não é conforto. Não, é horrível, é É desesperador. horrível, justamente. É pavoroso. E aí, no mundo em que a caretice rola solta, tá? Porque é isso que a gente está vendo, esse recrudescimento da caretice, as pessoas estão querendo que as coisas sejam proibidas, tá? Porque elas querem criar seus escapes. E essa é uma questão muito pavorosa, porque é assim que o moralista funciona, não é? Ele gosta das coisas privadas, apenas para ele. E aí, a ideologia que ele dissemina é que ninguém pode, só ele. Por isso mesmo se barra a Queer Museu, por isso mesmo continua se barrando a nudez, por isso mesmo continua se barrando essas possibilidades. Porque o que a gente quer é colocar isso na praça, é colocar isso em discussão. A gente não vai resolver o problema da pedofilia nunca se a gente não discutir pedofilia. Se a gente continuar tratando simplesmente como crime, como a gente faz com tudo, como a gente faz com maconha, como a gente faz com o uso de entorpecentes, não é? A gente não discute nunca. Então, o que é muito importante, e aí isso para mim é uma visada muito erótica, tá? E como pulsão de vida mesmo, é trazer as coisas para a rua, é fazer com que essa palavra circule. Isso é extremamente necessário. Se a gente não faz isso, nós vamos continuar jogando para debaixo do tapete, não é? E aí nós vamos ficar com o retorno do recalcado, não é?
Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Não adianta. Não adianta. Sim, sim. O Não é? próprio Marquês de Sade, né, no final do século XVIII, né, foi punido de uma maneira capital, sabemos, conhecemos, né? E ele mesmo admitiu isso, né, num dos julgamentos. Eu sou um libertino. Né? Uhum. Imaginei tudo que era imaginável, não o inimaginável, o imaginável. Estava no campo da projeção do desejo, do deslocamento da fantasia. Mas ele diz: não cometi crime algum, não sou um criminoso. Então, ele foi moralmente julgado, né? E silenciado, né? Tolhido de uma maneira exemplar, emblemática, né? Então, essa é a distinção, né? Assim, o libertino e o libertário. Até hoje existe isso, na segunda década do século XXI, né? Você é um libertino, uma libertina, uma devassa, um devasso, mas muito em cima da mulher. Isso mais ainda, né? Das mulheres e dos homossexuais, né? Que são alvo. Quando a gente pensa na representatividade desse governo, né? E as crianças, 99% são homens brancos e heterossexuais e que devem estar cometendo suas clandestinidades, né? Mas a partir do momento que isso é velado, está tudo permitido. Também. Então, eu pergunto se a Ana gostaria de comentar, né, esse desdobramento maravilhoso do Fábio. Eu gostei muito do poema do Lucrécio que você trouxe. Tem alguns de Ovídio também muito bons, né? Homoeróticos. Sim. Sim, Luciana, fui anotando alguns pontos aqui que eu quero dar ênfase, e que remetem ao que está sendo discutido, né? O primeiro ponto é a questão da fortuna crítica, né, que o Fábio abordou. Eu acho a questão da fortuna crítica, concordo em número, gênero e grau com você, Fábio. E a questão da fortuna crítica, ela é uma série de apagamentos. Então, quando você vai buscar a fortuna crítica de um autor, o que você tem ali é é a construção de um cânone, né? Ou pelo menos a gestação de um cânone, porque aquele texto ele vai entrar posteriormente ou não num livro de literatura, o representante da poesia brasileira no século tal. Como é que isso acontece? Isso acontece por uma série de silenciamentos. E a Conceição, que é aquela escritora de Minas Gerais, ela fala disso, ela fala como é que a gente tem que entender as regras que fizeram com que eu fosse reconhecida aos 70 anos de idade. Ela é negra, então ela tem toda uma questão aí de trazer isso. E isso passa necessariamente como o Fábio também falou, pela institucionalização. Então, a fortuna crítica, eu vejo muito mais Conceição Evaristo, obrigada aí, o Fábio. É muito mais uma leitura daquilo que não entrou, no meu ponto de vista, do que aquilo que entrou. Só que, no final, nós ficamos com os poucos elementos que foram peneirados, e a grande produção ela é absolutamente apagada. Então, eu, pelo menos, tenho uma grande dificuldade com fortuna crítica, porque eu sempre tento entender como é que é essa construção. Nessa mesma lógica, um ponto também que foi abordado aqui é a questão dos leitores educados, não é? A educação dos leitores. Como é que ela se dá num país como o Brasil, que ainda tem uma cultura popular muito forte? Aí eu falo em relação à França, que é um país que eu conheço bem. A cultura popular do Brasil, ela é gigante.
Então, isso faz com que nós tenhamos, embora o cânone também não reconheça, tarará, tarará, mas nós temos aqui, em função das regiões, nós temos, por exemplo, poetas que não sabem ler e escrever. E isso são os poetas populares do Nordeste, as cantorias, toda a expressão de poesia que foge à definição da poesia acadêmica, da poesia impressa. A poesia, também foi dito aqui, ela vem da oralidade, ela vem justamente da coloquialidade. E a gente, pelo próprio processo nosso de construção da sociedade, com a Gutenberg, a gente começou a imprimir esses textos. Foi, de uma maneira, uma possibilidade de mantê-los, né, de resgatar, de ter uma memória, mas, ao mesmo tempo, toda a questão da oralidade, quando ela se perde nisso. Então, hoje, como é que eu faço para fazer uma leitura em voz alta de um poema que é do século XVIII? Eu não tenho as ferramentas tipográficas necessárias para eu saber a impostação da voz, qual é o som que saía da minha garganta, qual era a cesura, qual era a prosódia da língua, eu não tenho mais. Então, eu vou por aproximação, né? Eu vou pelas beiradas. Então, esse conjunto de coisas também tem a ver com a institucionalização e com o cânone, né? E a escola, ela tem... Eu costumo dizer, né, que a escola, nos cursos de literatura, você tem o romance e a poesia, o que fica lá no final. Já está acabando, já está mais ou menos acabando ali, e a gente vai tratar de algum poema. E eu vejo isso, porque eu dou aula aqui na Universidade de Brasília, eu estou no Instituto de Letras também, no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, e eu trabalho com tradução. Então, a primeira questão que eu falo para os alunos é: não fujam do texto, isto é, coloquem ele na boca. O poema, eu trabalho muito com poesia, o poema é algo vivo, é um corpo, só que você tem que dar vida àquele corpo. Ele está, digamos, está o esqueleto ali, você que vai nutrir. Então, esse trabalho é um trabalho muito difícil de ser feito, porque os alunos, eles vêm: ai, meu Deus, se eu vou ler, não vou ler, eu não consigo ler. Então, a apropriação oral, ela é muito dura de ser feita nesse ambiente acadêmico, né? Ah, não, leia esse poema aqui. Quando a gente ouve isso, eu, né, como todos nós aqui, fomos para a escola, né, seguimos todo o curso durante anos e anos, e fomos bem adestrados, na minha cabeça vem: eu tenho que ler em voz baixa. Não, aí tem que quebrar isso. Não é em voz baixa. Você tem que ler para ouvir sua voz. Puxa, aí, meu Deus, aí a gente está justamente nessa questão política do público, não é? Que foi dito aqui também, e que tem a ver com as hipocrisias, né? O pedófilo ou pederasta, quando ele está fazendo isso no âmbito privado, ele não tem nenhum problema. Agora, quando a coisa é trazida para a cena pública, que é realmente a grande questão, aí, poxa, aí eu tenho um problema sério, porque vão descobrir, inclusive, qual é o meu grau de hipocrisia, né? É a parte da... Eu digo que eu sou luz, mas eu não sou luz, é aquilo que eu falei, eu sou as duas, eu sou a Eva e sou a prostituta. Então, e todo mundo é assim. Só que a gente se vive fragmentado, a gente não tem essa relação. Mas por que não tem? Aí vem a questão do poder. E vem a questão também, que eu quero trazer aqui, do sistema capitalista, que adestra corpos, que domestica corpos. Para que uma pessoa pudesse trabalhar na Inglaterra, no século XVIII, nas minas de carvão, era preciso tirar totalmente a liberdade desse corpo. É o que mostra o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Ele fica louco de fazer uma mesma atividade, horas e horas que ele está apertando todos os botões ali e fica maluco. Então, essa maluquice, ela é perfeitamente explicável.
dentro do sistema capitalista. Você adestra o corpo. Então, o desejo, ele não existe mais desejo. Que desejo? Eu mando e você executa. Mas o grande problema aí é que não é só na parte econômica, é que eu mando e você executa, é também na parte da questão sexual. Aí, onde você tem a separação e regras muito rígidas e absolutamente inflexíveis, onde tem também uma relação de poder. E quando você traz isso para a cena política, para a arena, você desconstrói, você fala, mas por que tem que ser assim? Por que meu comportamento tem que ser assim? Por que eu tenho... Então, esse porquê, ele já incomoda, né? Porque ele já incomoda. Porque você justamente, você abre uma possibilidade de você construir a sua própria resposta. E eu vejo na literatura, na poesia, muito disso. Como eu falei, né, a questão da fortuna crítica, para mim, é uma coisa profundamente, digamos, preocupante, mas assim, de construção de um cânone, a revelia, né? Muita gente, a fortuna crítica é muito legal. Tá, tudo bem, mas vamos ver o que é realmente uma fortuna crítica e como é que isso é institucionalizado. Então, esse é um ponto que eu queria falar. Do capitalismo eu já falei. Não era isso. Essa questão só finalizando aqui, do público e do privado, também tem a ver com a questão do erotismo. Então, se eu levo para a praça pública uma discussão da minha sexualidade, ou da minha fala, ou do meu desejo, eu estou necessariamente abrindo a questão para que as pessoas também se posicionem. Quando isso fica no âmbito privado, e é uma relação claramente de poder, onde você tem um que manda e outro que obedece. E não nos esqueçamos, a Luciana falou disso, né, do feminicídio. O Brasil, não é só o Brasil. A Espanha, por exemplo, tem um altíssimo grau de feminicídio. Os caras matam mesmo. É honra, é isso, assim. A França também, país desenvolvido. A França não é como a Espanha, mas tem um grau altíssimo. México, o que acontece lá com as mulheres é assim, é assustador, é assustador. O controle desse corpo feminino e de todo o corpo que não respeita as regras, não é só das mulheres, né? De todo o corpo que não respeita as regras. Ele tem que ser apagado, ele tem que é um desaparecimento. Você deixa cinzas e nem a cinza você encontra porque dá um jeito de sumir com elas. É simplesmente assustador. Então daí eu vejo a questão política, não é, que você trazendo essa discussão na academia, eu acho muito difícil. Eu compartilho embora a minha experiência não seja a mesma, né, Fábio? Mas, assim, eu compartilho com você. É muito difícil você ter um diálogo na área de literatura sobre justamente o que é uma análise literária. O que é uma análise literária? Você tem um leque enorme de possibilidades. Não, mas aí tem, na instituição, gente que se coloca na posição de poder, não é? Não, isso que você está fazendo não é análise literária. Isso que eu estou fazendo é análise literária. Eu acho isso seríssimo, porque daí vem a questão da fortuna crítica, daí vem a autoridade de fala. Eu falo porque eu sei. E vem a questão também da pesquisa em literatura, que eu falei no início. Para mim, o narrador, né, o lugar não é o mesmo quando você é poeta e escritor, quando você é professor de literatura e quando você é pesquisador na área de literatura. São questões que sempre me indagaram muito. Eu fui professora de literatura na França, fui concursada lá, fui treinada lá, e, olha, é exatamente isso. Você tem o Rimbaud, Baudelaire, qualquer um. Você tem livros que já estão prontos e para o comentário, você passa o seu tempo repetindo
uma metodologia com a qual às vezes você nem concorda, mas você não pode ir contra, porque você tem o inspetor que vem em sala de aula para controlar você, para anotar você, então vem a questão da progressão na carreira, quer dizer, é um controle mesmo, é um controle, você tem que respeitar aquilo. Então, eu, por exemplo, eu tinha uma turma, quando eu estava lá, os últimos anos que eu estava lá, eu tinha uma turma e eu estava trabalhando, era uma turma que ia prestar o vestibular, lá o BAC, né, o Baccalaureat, e eu tinha o Guillaume Apollinaire, aquele poema Zone, de 1913, onde o poema é um passeio na cidade, enfim, é um poema belíssimo. E ele fala muito dessa Paris, né, fantasmagórica, que o Walter Benjamin também fala, enfim. E eu tinha que seguir um cânone, mas eu sou muito rebelde, né? Eu sempre fui na minha vida muito rebelde. Então, eu entrava ali pelas bordas, mas eu me lembro, era assustador, porque quando vinha o inspetor, eu tinha que mostrar que eu tinha seguido o cânone, mas eu não concordava com o cânone, eu não concordava com aquela metodologia, com aquela análise literária. E ali é tudo. E você repete isso. Eu acho, Fábio, eu não sei o que você acha e se tem mais professores de literatura aqui, mas eu acho que muitas vezes o professor de literatura é um repetidor, ele não sai da caixinha. Não é todo mundo, mas eu vejo assim, e não é só aqui no Brasil, não, você tem uma institucionalização do comentário autorizado. Você tem que ter, aquele comentário que vai valer, mas aí você vai adestrando, você já se adestra, né? Você já fica ali naquele quadrado e você faz a mesma coisa com os alunos. Então, é uma grande, grande reflexão, viu? Bom, vou parar por aqui. Nossa, o assunto é desdobrável, infinito, extremamente pertinente. Bom, a gente já vai para o segundo bloco, porque já tem algumas pessoas, né, que sempre se inscrevem para perguntar. Eu mesmo vou iniciar o segundo bloco com uma última questão. Mas vou trazer um poema da Gilca Machado, né, poeta nascida no final do século XIX, poeta negra, carioca, do candomblé, e que foi reconhecida muito posteriormente. Mexendo com as ancas, batendo com os pés, tremendo os seios, virados os olhos, os dentes espiando a todos e a tudo, brilhantes, brilhantes. Por dentro dos lábios, crioula ou cafusa, cabocla ou mulata, mestiça ou morena, não te ama somente quem nunca te viu, dançando, sambando, nas noites de lua, mulher do Brasil. Ganzás, cascavela, aos uivos das cuicas gorjeiam violões, e vozes se alongam aos céus arrazoando, e dedos arrancam isócronos ruídos, das peles dos bombos das palmas das mãos. E vai seguindo, assim, poema imenso, né? Ele é quase uma serpente, ele vai crescendo, né? Tem uma batida bem de tambor, muito interessante. Só para a gente quebrar um pouquinho com poesia. Então, a gente encerra com muita dó esse primeiro bloco. E daqui a pouquinho, coisa de segundos,